Olá, de novo. Vamos lá. Nossos cabelos. E nós falamos que seria uma conversa um bate-papo bem informal, que talvez nem chegasse 50 minutos, uma hora. Passamos um pouco. Contamos muitos casos. Sim, é verdade. Mas é importante, que as pessoas conheçam tudo isso, porque todo mundo passa. Claro que durante o mestrado, o doutorado, você fica meio doido, fica desesperado, E às mas vezes é normal, faz parte do processo. Às vezes a gente passa pelo mestrado e fala assim, não, no doutorado eu não vou passar por isso, não. E acaba passando. Tudo. Exatamente. Eu lembro que também nesse mesmo corredor onde você citou, eu vou ficar conversando um pouquinho para esperar o pessoal entrar. Nesse mesmo corredor, eu lembro que no doutorado, essa é uma dica muito importante, mas só para quem vai fazer presencial, né? Eu estava uma pilha de nervos. E o pessoal conversando, tentando distrair e tal, mas eu não conseguia conversar. Estava muito tensa mesmo. E aí as pessoas perceberam e eu falei assim, pessoal, vocês dão licença que eu vou me afastar um pouco, porque eu não quero passar isso para vocês, eu não quero atrapalhar vocês. Eu vou ali, me concentro na prova, no que eu vou falar, na entrevista, no que eu vou falar, e depois eu volto, a gente conversa, enfim. E foi isso que eu fiz. Aquele corredor é assim, a pessoa entra para a banca, aí quando ela sai, como que foi? O que eles te perguntaram? Tem isso também. E eu lembro no mestrado, tinha uma fila enorme, porque mestrados são mais candidatos. Sim. E tinha uma galera falando assim, porque esse aqui tem que conhecer professor, querendo desestabilizar os colegas. Tem disso também. No tem que tomar muito cuidado. É melhor nem perguntar como que foi, porque cada candidato é diferente, cada projeto é diferente. Tem gente que fica... Eu lembro que o meu foi muito rápido, eu fiquei 10 minutos. E eu fui aprovada. Outros colegas ficaram 15 minutos e aí falam assim, quem fica mais tempo é porque a banca teve interesse, mas não quer dizer nada. O candidato que foi antes de mim, ele ficou 5 minutos dentro da sala e ele foi aprovado. Eu fiquei quase 20 minutos. Eu nem senti a hora passar, porque foi tão descontraído que, de fato, eu não senti. Vamos lá para as perguntas. Eu não sei se o Tarcísio voltou. Eu lembro da pergunta dele. Voltou. O Tarcísio perguntou se... Tá. O Tarcísio falou assim, eu já tentei o processo seletivo uma vez no edital, e eu não sabia os horários das disciplinas, não tinha disponibilidade para os alunos. Me inscrevi, fui aprovado, mas eu não pude fazer as disciplinas. Não pode ingressar. Geralmente, tem essa informação não está no edital. Essa informação está no site. E se não estiver no site, você pode muito bem entrar em contato com os professores, com o coordenador do programa, com o secretário, com algum aluno regular. Isso é possível, sim, para vocês saberem, né? Entenderem. E, Karine, no meu caso, o que eu fiz? Eu dei uma olhada no site do programa e consegui os horários do ano anterior. E, geralmente, pouca coisa muda. Os professores mantêm os seus horários. E, como você disse, esse horário ele não ficará ali no edital, ele não virá no edital. Mas você encontra essas informações no site do programa. Isso mesmo. Pessoal, eu vou pedir para vocês colocarem as perguntas de vocês onde tem esse balãozinho com a interrogação ao lado do comentário, porque eu consigo fazer como eu fiz aqui com a pergunta da Rafaela. A Rafaela disse que vai participar da entrevista e pergunta se ela deve usar slides para apresentação do projeto. O edital não fala sobre isso. Geralmente, Rafaela, eu não tenho ouvido falar, né? No presencial não é assim e no online eu tenho visto as pessoas fazerem a defesa sem apresentação de slide.
Tá? E você, Glesiane, já ouviu falar sobre? Não ouvi. E todas as defesas bancas que eu fiquei sabendo foram também apenas por vídeo, não, sem apresentação de slide. Por quê? Até mesmo para a banca saber o seu domínio acerca do conteúdo, para fazer todas essas perguntas que nós falamos aqui. Então, você não teria que... O slide seria um apoio, né? O apoio que você terá é o seu projeto impresso ali na Mas sua poderia mão. te atrapalhar. Exatamente. Nesse Eu acredito que o caso, eu slide acho pode atrapalhar, porque você pode ficar que presa. nesse caso, o slide vai te atrapalhar, tá, Rafaela? Então, prefira fazer como eu disse, pode colocar alguns tópicos para você não esquecer de falar num papel, para te dar um apoio, e pode ser que você nem use, né? Porque na minha defesa eles começaram assim, tudo bem, bom dia e tal. Você pode falar um pouquinho do seu projeto? Só que eu não esperava que eles já fossem pedir para eu falar do meu projeto naquele momento. Então eu já tive que fazer uma síntese do meu projeto para eles. E a partir dessa síntese que eles começaram a me perguntar. Isso, foi no doutorado? No doutorado, No mestrado. No doutorado, E no doutorado também, mas no mestrado, como era tudo novo para mim, eu falei, meu Deus, eu tenho que praticamente defender o meu, o meu projeto aqui, mas deu tudo certo. No meu doutorado, eles primeiro pediram para eu contar sobre a minha trajetória acadêmica, mesmo tendo é verdade, trajetória acadêmica. Trajetória acadêmica. E na hora de falar do projeto, pediram para eu falar, né, fazer uma síntese. E eu comecei falando da justificativa de onde surgiu a ideia do projeto. Porque eu ficaria muito mais, e realmente fiquei muito mais tranquila em começar a falar sobre isso. Então, tenham ali um ponto de apoio, né, e geralmente a justificativa, como é algo que você traz da sua experiência acadêmica, da sua experiência profissional, no meu caso, eu não estava dando continuidade à minha pesquisa do mestrado, estava com um objeto de pesquisa novo que surgiu a partir da minha experiência enquanto professora do Instituto Federal. Então, eu fiquei muito à vontade, a minha fala fluiu muito bem quando eu comecei a falar dessa forma. Karine, o André, ele fez uma consideração sobre a nossa fala anterior. Ele disse que no processo que ele vai fazer foi colocado como opcional a apresentação usando algum outro recurso. Mas aí, André, Então, bacana, né? Porque até hoje eu não tinha visto até o momento. Mas é sempre bom olhar o edital para saber se tem essa opção ou não. Eu apresentaria sem slide para não me confundir. Eu prefiro fazer esse mapa mental, fazer essas anotações, utilizar o meu projeto, ter o meu projeto ali em mãos, porque eles podem perguntar alguma coisa ali do projeto específico, exatamente específico do projeto. Eu poder virar para eles igual você fez. Ah, professora, está na página 5. Isso. A pergunta da Silvana. Fica feio dizer que você precisa da bolsa? Como a gente disse, você precisa ser sincero e claro. Se você não tem uma outra fonte de renda e essa bolsa será necessária para você ser uma aluna mais aplicada, que você tenha mais disponibilidade para pesquisa, você precisa falar isso. Só que tem que ter cuidado com a forma como você fala. Que eles podem entender, eu só farei o mestrado se eu tiver bolsa, caso contrário, eu não quero. É uma prioridade o mestrado, seria muito importante a bolsa de estudos para eu poder me dedicar mais, para eu participar de evento, para eu adquirir livros e para eu ficar 100% disponível. Olha isso aí. Boa resposta. Com certeza. Vamos lá. Agora... Tem uma pergunta muito legal da Vanessa aqui para você responder. Quer responder? Essa é com você. Tem mais a sua cara essa. Minha dúvida é metodologia com você. Minha dúvida era se vale a pena fazer uma aplicação teste, um pré-teste da metodologia para depois fazer o pré-projeto, no caso de envolver alunos, prática em sala de aula. Não tem essa necessidade, Vanessa, não precisa, mesmo porque
principalmente se você for fazer um teste com alunos quando você for aplicar a sua pesquisa, né? Como a gente disse aqui, a gente faz outras disciplinas, a gente faz outras leituras, tem contato com outros pesquisadores, então espera um pouco você amadurecer essa ideia. Eu não sei se o seu caso é mestrado ou doutorado, mas mesmo assim é importante que você foque no que a banca realmente pede em relação às etapas e a escrita do projeto. Agora sim, você pode fazer leituras de outros trabalhos e trazer como que aqueles pesquisadores, qual método eles utilizaram, quais os resultados daquela pesquisa, trazer também os resultados de uma pesquisa em outra região, em outro país. Eu acredito que é mais importante do que trazer um pré-teste e que pode ser, inclusive, que como você precisa de autorização para isso, enfim. Não é comitê de ética. Fazer. Não é algo simples de se fazer. Deixa isso para o mestrado e doutorado. E se você quiser errado... exige muita energia, muita disposição para fazer tudo isso. E a sua energia precisa estar concentrada no seu projeto e no seu estudo para a apresentação, né, para a banca. Então, não é aconselhável fazer isso neste momento. É melhor você concentrar suas energias para apresentar o seu projeto para a banca. Isso mesmo. Então, Silvana, seja sincera, seja clara e coloque realmente a questão da sua disponibilidade. Porque se depois também, se na banca você diz que não precisa da bolsa de estudos e você começa a trabalhar e nunca tem tempo para participar dos grupos de pesquisas do evento, o seu orientador vai te cobrar isso e vai ficar isso vai te prejudicar, pode te prejudicar. Deixa eu ver aqui a pergunta da Madá. A disponibilidade e o tempo do mestrado profissional e o acadêmico são diferentes? Depende da instituição, mas na maioria, principalmente as instituições com mais tempo, né, com mais experiência, no mestrado profissional, geralmente as aulas são à noite ou aos finais de semana. Sexta, à noite, sábado, de manhã e à tarde. Porque, como é profissional, entende-se que você trabalha em horário comercial, que você trabalha nos outros tempos. No acadêmico, infelizmente, porque eu sei que muitas pessoas não conseguem fazer por conta disso, ele acontece geralmente no nosso, né? Era terça, quarta e quinta. E as obrigatórias eram na quarta-feira de manhã e à tarde. Impossível para alguns profissionais. Mas, como eles entendem o programa acadêmico como um aluno que vai se dedicar 100%, principalmente aquele que tem bolsa de estudos, né, eles colocam durante a semana mesmo. Eu lembro que eu chegava ao ENF, eu saía de casa às 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas, chegava ao ENF 8 horas, saía de lá 9h30, 10 horas da noite e chegava a casa meia-noite. Era bem puxado, mas valeu muito a pena. Tem uma pergunta da Jane. Tem da Daiane aqui em cima. Mas aí... Ah, tá. Há editais que não solicitam o anteprojeto, como será o momento da entrevista? O que a banca estará perguntando? Tem essas informações no edital. Eles podem trazer uma lista de bibliografias para você fazer a leitura e podem perguntar sobre aquele assunto. Aqueles teóricos. Aqueles teóricos e também sobre o seu interesse em grupos de pesquisa, né, da instituição, do programa, qual linha de pesquisa que teria mais relação com o seu trabalho. Eu acredito que seja um programa profissional para não ter essa exigência do pré-projeto, porque então eles vão focar na sua trajetória, no seu percurso profissional. Agora, eu vou engatar aqui com a pergunta da Jane. Ela diz que é enfermeira, 15 anos de formada,
atuando na assistência e na gestão, mais longe do mundo acadêmico. Esse ano eu resolvi resgatar um sonho antigo e tentar. Como abordar esse intervalo tão longo na entrevista? Isso é muito possível. O meu orientador, o professor Jackson, ele foi fazer o pós-doc? Não, Foi pós-doc? o Não? mestrado. O mestrado, ele já tinha trabalhado como administrador, já tinha trabalhado como professor, já tinha sido diretor de uma escola, já tinha criado as 2 filhas. Na época elas estavam ingressando na faculdade quando ele iniciou o mestrado. Engatou com doutorado e já engatou com concurso na UF, é professor da Universidade Estadual. Então, Jane, vai muito do seu comprometimento. E tem algumas instituições que têm, alguns programas que têm até preferências por candidatos com essa experiência. Depende muito da pesquisa. Por exemplo, eu sei que na UERJ há muitos professores da rede municipal, porque a colaboração do programa da UERJ, do programa de educação, é investir nesses profissionais do município. Então, vai muito, você precisa analisar essa trajetória do programa, quem são os alunos, quem são os professores. Mas você pode, sim, no momento que você desejar. E com a sua experiência, imagina, eu mesma, quando eu vejo que tudo é um progresso, é um processo, aliás, e eu vejo, na época da minha graduação, como que algumas fichas caem, né? Quando a gente está terminando o mestrado, iniciando o doutorado, e eu falo assim, nossa, se na época eu tivesse mais experiência, talvez eu teria aproveitado muito mais. Então, cada um com suas questões, mas eu acho que a hora certa é quando isso vem muito forte no seu coração e que você fala, agora é a hora. Eu pedi demissão em 3 escolas e larguei tudo lá em família, fui sozinha, não conheci ninguém em campus, peguei um ônibus, fui fazer a prova. Tá? Então, vai muito da sua vontade. E aí, eu tenho grandes amigos lá, que eu fiz durante o tempo que eu fiquei em campus, 9 anos. Tem uma pergunta da Érica, deixa eu só voltar aqui. É possível ingressar no doutorado direto, sem participar do processo seletivo do mestrado já concluído? É sim, Érica. Ela recebeu um convite, olha que bacana. É sim. Se você chama atenção na sua banca do TCC, principalmente convidando um professor de uma instituição ou professor do programa de pós-graduação, ou se você trabalha num projeto de iniciação científica, mesmo depois da graduação, se você trabalha enquanto voluntário e o seu trabalho se destaca, eles vão te chamar sim. Eu conheço vários casos, mas é mais comum na área de exatas, é mais comum em algumas áreas mais específicas, mas é super possível sim. O filho do meu ex-orientador, por exemplo, ele foi direto para o doutorado, ele não passou pelo mestrado. Isso, é. Super possível, deixa eu ver. Tem aqui o Tarcísio. Então, o acadêmico sempre vai ser mais de 2 dias na semana, né? Tem essa diferença também. No acadêmico, são mais créditos que você precisa cumprir, você precisa fazer mais disciplinas do que num programa profissional. Então, pode ser que seja mais de 2 dias. Porque além das obrigatórias, vocês precisam fazer as optativas. No mestrado, no primeiro ano, você faz as disciplinas e o doutorado, 2 anos para cursar as disciplinas. Se você faz o mesmo programa de pós-graduação, você pode aproveitar alguns créditos. Como eu fiz, você deve ter feito também. Eu também fiz, aham. Isso. Sobre essa questão do dia, eu dei uma olhada antes de e verifiquei que todas as disciplinas obrigatórias, as disciplinas que eu queria e também o meu orientador estava naquele dia na universidade. Então, eu conseguia fazer tudo, ter a minha orientação, participar das disciplinas obrigatórias e participar de uma outra disciplina que não era obrigatória.
para poder cumprir os meus créditos. Fazia tudo na quarta-feira, como eu disse, chegava 8 horas da manhã ao ENF e saía de lá às 10 para chegar a casa meia-noite, meia-noite e meia. Mas eu conseguia fazer tudo na quarta-feira. No mestrado, do doutorado não foi assim, mas no mestrado sim. Eu consegui, mas é muito difícil. Por isso que a gente tem que querer muito, e a banca, ela pergunta muito sobre isso, porque realmente a rotina é bem pesada. Então, algumas pessoas me procuram, eu não tenho muito tempo para ler, não tenho muito tempo para escrever, não gosto muito de escrever. Então, vocês têm que pensar, antes de participar desse processo seletivo, que é puxado, se você realmente tem esse perfil de um aluno de mestrado, se você quer seguir a vida acadêmica, se você já teve experiência lecionando, para saber se é isso mesmo que você quer. E olha que bacana isso que você falou. A Jane, ela trouxe uma consideração aqui. Ela disse: já pedi licença sem vencimento de um concurso para me dedicar ao mestrado. Obrigada pelo incentivo, professores. Então, ela quer muito, né? Porque ela abriu mão de um concurso, porque ela falou, é uma licença sem vencimento, ela não vai receber nada. E se ela for professora, ela perde até a lotação dela pelo fato de ser uma licença sem vencimento, mas é isso aí, o mestrado você se depara vai com abrir desafios. outras portas. Exatamente. Quando eu terminei o mestrado, como eu disse, eu sempre trabalhei na graduação. Eu tive esse sonho, eu me encontrei enquanto pesquisadora no final da graduação, participando de um evento, apresentando um trabalho e também do feedback que eu tive em relação ao TCC, publiquei. Então, isso foi muito importante para me dar segurança para eu participar de todos esses processos, todas as etapas do processo seletivo sem nenhum acompanhamento, né? Sim. E no mestrado, eu decidi viver com o dinheiro da bolsa, viver com menos do que eu vivia antes, mas eu sabia que eu estava descendo um degrau para depois subir 2, 3, quantos eu quisesse. E foi realmente isso que aconteceu. Eu terminei o mestrado, já entrei num concurso como professora do IFE, professora temporária, tive oportunidade no ensino superior e recebi vários convites para lecionar. Então, as portas se abrem mesmo para palestras, para vários tipos de trabalho, curso, mini curso. Vale a pena se é isso que você gosta. Porque até mesmo os professores, eles procuram aquelas pessoas que estão disponíveis. Se você estiver disponível, você vai ser convidada para um congresso, para dar uma palestra. Exatamente. Então, quanto mais disponível você tiver, melhor para você. Porque os professores vão, sim, investir em você. Verdade. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Tá. A Natália está perguntando, porque é tão pequenininho, eu estou de óculos, mas não estou enxergando. Vale a pena fazer um mestrado profissional que ainda não há continuidade em um doutorado? Quando eu ingressei no mestrado em Cognição e Linguagem, eu não sabia que o conceito era 3 e que ele poderia perder o credenciamento, né? E não tinha um doutorado ainda. Ele poderia ser descredenciado e não tinha um doutorado. Mas o objeto de pesquisa, a minha pesquisa tinha tanta conexão, estava tão alinhada à proposta do programa, que eu encarei assim mesmo. E no início a minha ideia era fazer um mestrado. Por conta desse conceito do mestrado e pelo fato de eu ter escolhido viver, né, ter o mestrado como prioridade na minha vida, como Cleisiane disse, eu me destaquei muito porque eu estava sempre disponível. A UENF era a minha primeira casa. Eu brincava. Era até confundida com servidoras, com uma servidora da UENF. Servidora da UENF, porque fica aqui o dia inteiro. Tudo que a gente pede, ela faz. E ela ajuda, e ela atualiza o Lattes. E ela tem experiência, ela que sabe a ABNT que todo mundo odeia. Todo mundo odeia a ABNT. Karine estava tirando dúvida, apresentação, painel. Então, isso foi ótimo para mim. Eu não sei se você se lembra que em um grupo do mestrado, né? Não sei se era mestrado ou doutorado na época, uma pessoa confundiu você com a secretária do programa.
Aí mandou uma mensagem no grupo perguntando o que eu deveria fazer, se você poderia providenciar a ata dela. Aí o coordenador do programa falou assim, olha, a Karine, ela é aluna, ela não é secretária do programa, não. Com boa vontade. Sim. E aí, outra coisa que eu ia falar. Eu fiz o mestrado, não tinha o doutorado, e eu ingressei como pesquisadora de um projeto de extensão do professor Gerson. Então, conheci o professor Gerson, tive as experiências no IFE com a escrita dos alunos do ProEja, tive a experiência nesse projeto de extensão. Então, eu precisei deste ano sabático, né? Sem o doutorado, para eu poder investir na minha carreira enquanto professora e também para eu ter mais maturidade para construir o meu projeto de pesquisa, o meu projeto. Para mim, foi muito importante. Tem gente que faz direto. Ok, você fez, né, Clesiane? Então, eu acho que assim, é muito relativo. Você pode fazer se você, hoje em dia, Natália Dias. Se hoje em dia, Natália, você só pode fazer um mestrado nesta instituição, se é mais próximo a você, ou se você sonha mesmo em fazer neste programa de pesquisa, neste programa mesmo de pós-graduação, com este professor, faça, aproveita a oportunidade, porque você mostrando o seu trabalho, com certeza o seu professor, o coordenador, eles têm contatos também com outros programas de pós-graduação e podem abrir a porta para você. Eu lembro que quando a Eliana falou, eu conheço o grupo de pesquisa porque eu estudei na UFRJ e você mudando a linha, você vai participar de todos os eventos comigo. Eu pensei na possibilidade de fazer o doutorado na UFRJ. E aí depois, acabou que eu estava tão envolvida nos projetos do professor Gerson e a nossa parceria estava dando tão certo que eu optei em ficar na UF. Também tinha o meu trabalho, no doutorado eu conciliei trabalho e estudo, que não é nada fácil, mas muito. Eu fiz o meu mestrado trabalhando e o meu doutorado trabalhando. Não foi fácil mesmo, porque eram 3 escolas, mais o mestrado, mais o doutorado. Então, se não tivesse força de vontade, eu não conseguiria. Porque, assim, é algo que você quer muito, mas você precisa abrir mão de outras coisas. Você sabe que não terá todo final de semana disponível, alguns amigos vão reclamar, falar que você está um pouco distante. Tudo isso vai acontecer, mas é uma escolha. É verdade. É o que eu disse, a gente vai precisar desse tempo, vai precisar descer alguns degraus, às vezes em relação à carreira, ao tempo de qualidade com a família, mas depois você vai conseguir dar um retorno melhor também para sua família, vai conseguir ser, se for um mestrado profissional, doutorado profissional, ou se na sua trajetória também, se for acadêmica, vai conseguir ser um profissional de destaque, né? Com mais... Sim. Desculpa, tem um ex-aluno meu que entrou aqui, o Guilherme. Ele é uma graça, um menino tão educado, ele acabou de passar em medicina. E eu estou muito feliz por ele, porque ele merece mesmo, é um menino muito esforçado. E é um que vai precisar da gente. Nós estamos aí, tá, Guilherme? Precisando, só contar com a gente. Daiane, quero lecionar no futuro, mas já ouvi de alguns professores que o mestrado profissional não é aconselhável. O que vocês consideram quanto a isso? Você é de que área, Daiane? Porque eu tenho vários colegas do Instituto Federal, por exemplo, que estão fazendo mestrado profissional, doutorado profissional e fazendo a pesquisa na sala de aula, na instituição deles. Então, isso, de forma alguma, vai te prejudicar, não. Tanto no mestrado profissional, é um mito que existe em relação a isso. Ela é de psicologia. O seu diploma, ele tem o mesmo peso, tem a mesma qualidade. Você terá condições de lecionar tanto com um diploma do mestrado profissional quanto do mestrado acadêmico. Eu leciono no programa de pós-graduação, tem tanto mestrado quanto doutorado, profissional também. E eu já vi muitos alunos que eram
técnicos administrativos e que agora estão lecionando, tiveram a oportunidade de lecionar, foram convidados para participar de banca. Então, esse é um mito, Daiane, que existe em torno desse assunto. Ela é Eu acho que a psicóloga. única diferença é a exigência de publicação, por exemplo. O mestrado profissional, ele não exige tanto publicação quanto o mestrado acadêmico. Mas nessa questão que a Daiane levantou, eu não vejo nenhuma diferença, não. Não tem problema. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Podem colocar perguntas aí. O Diego falou que era a mesma dúvida dele, se quem faz mestrado profissional pode lecionar. Pode. A Tiara, minha colega lá da Cândido. Sobre não saber bem sobre um autor que você usou, vale a pena dizer que não sabe, que não domina bem? O que você acha, Cleice? Se eu não domino bem um autor, eu não utilizo. Por isso que eu falei lá no início que é melhor você pegar, fazer uma pesquisa daqueles autores que você tem mais afinidade ou que são nomes naquele assunto que você está abordando e coloque 2 ou 3, mas que você tenha segurança para falar. Porque é muito complicado você utilizar no seu projeto autores que você não conhece ou que não dialogam. Porque se a banca fizer essa pergunta, você não saberá responder. E assim, você vai falar o que para a banca? Eu não sei a linha desse teórico, eu não sei falar sobre ele. Aí eles podem te perguntar o seguinte, mas por que você está usando no seu trabalho, então? Eu aconselho sempre utilizar teóricos que você tenha domínio. Penso dessa forma. Concordo plenamente com Clesiane. Vamos lá. A pergunta do Júnior. Seria interessante a gente dizer que quer colaborar com o programa publicando artigos? Com certeza, Júnior. Tudo que eles querem ouvir. É tudo que eles querem ouvir. Porque eles precisam cumprir, tem lá a meta, né? 2 artigos por ano e tal. Então eu falo que quando o orientador some, dica para quem já é aluno do mestrado, o orientador sumiu. Manda uma mensagem para ele e fala assim, professor, estou com um artigo aqui pronto para publicar. Aparece. E também tem a avaliação da CAPES e a quantidade de artigos publicados, de capítulos de livros, tudo que você publica em parceria com o seu orientador, vale como ponto para o programa. Então, quando você fala que você quer publicar artigos, que você quer publicar capítulos, o seu orientador vai se interessar sim, e principalmente o coordenador do seu programa, porque isso é ponto para o programa. Como a Karine disse, quando ela entrou no programa de cognição e linguagem, o conceito era 3. Hoje, e o máximo é 7. O mínimo, só para explicar para o pessoal, desculpa, é de 3 a 7. Se tiver avaliação 2 vezes conceito 3, pode ser que o programa seja descredenciado. E você só consegue pedir o doutorado, é até uma dica para Jane. Desculpa, eu não sei se eu estou confundindo. Quem perguntou, acho que foi Daiane, em relação a não tenho doutorado ainda. Você pode procurar, se você olhar no site da CAPES ou no site do programa mesmo, qual conceito eles têm, se é conceito 3, quer dizer que eles precisam chegar ao conceito 4 para fazer a solicitação do doutorado. Agora, se já for conceito 5, por exemplo, é estranho eles não terem pedido ainda. Pode ser que esteja em andamento. E essas informações vocês conseguem com o coordenador de curso, com o secretário e também ou às vezes até no site do próprio programa. Isso. O PGCL, por exemplo, tem conceito 5. Aí, você disse que quando estava no programa, o conceito era 3. Aí, pela quantidade de publicações, por todo o empenho dos alunos, dos professores, nós chegamos ao conceito 5. Então, olha o avanço que nós tivemos. Então, a publicação, ela é muito importante, sim. Ela é muito válida para o curso. E que bacana, o Diego falou aqui que ele está alinhado com a gente, que ele deu a mesma resposta a uma das alunas dele.
Bacana. É, É bom quando os pesquisadores pensam igual. verdade. Se perguntarem sobre uma síntese do projeto, quais tópicos abordar? Clesiane, você que passou por isso. Então, eu falei o que eu desejava, por que eu desejava aquilo e como eu poderia desenvolver. Eu falei, meu projeto fala sobre tal assunto, pretendo trabalhar com tais teóricos, quero desenvolver a pesquisa por esse motivo e ela é válida por isso. Foi o que eu respondi. O importante por que eu quero desenvolver aquele projeto, por que ele é importante, como que ele vai contribuir para o programa. Isso, ali no pesquisa. Sim, no mestrado ele não precisa ser inovador, né? Isso é no doutorado. Mas se for inovador também no mestrado, melhor ainda. Quanto mais inovador for o seu projeto, melhor. Então, esses pontos você precisa dizer. É só o cuidado, porque às vezes a pessoa quer inovar demais, não tem fontes para ela citar. Isso é um problema. Ou então, no doutorado, você traz um projeto de pesquisa voltado para o mestrado. Não é uma proposta. Vocês precisam prestar atenção nisso. Se vocês quiserem, eu não sei quem me segue há mais tempo, já ouviu falar sobre isso. Mas lá no Telegram e também no YouTube, no canal, tem um link com vários materiais, com livros de metodologia que vocês encontram no Google também, que estão disponíveis. E também modelos de pré-projeto de pesquisa, de mestrado e doutorado, modelos de memorial, de apresentação, tudo que vocês precisarem, é só vocês entrarem em contato comigo, que eu disponibilizo gratuitamente. Ou se vocês quiserem anotar também o meu Instagram, vocês podem me adicionar. Nós trocamos informações também, não tem problema. O Além da Revisão está aí para isso. Isso. Solucionar problemas. E tornar a vida de vocês mais leve, porque a gente sofreu tanto e a gente acredita que vocês não precisam passar por isso. Exatamente. A gente está aqui para compartilhar conhecimento. E é importante dizer, né, Karine, que o Além da Revisão surgiu exatamente por esse motivo. Para direcionar as pessoas, ajudar nesse processo de escrita. Porque às vezes a pessoa sabe escrever, quer escrever, mas ela tem um bloqueio, ela está travada. Então, nós estamos aqui exatamente para isso, para dizer que é possível e para dar esses direcionamentos quando a pessoa está insegura. Por exemplo, eu sou de língua portuguesa e você também, mas não significa que o meu projeto, um artigo que eu venha escrever, eu não vá mandar para um revisor. Karine deu uma olhada na minha tese, né, Karine? Então, é importante você trocar essas informações e essas dicas com pessoas que trabalham especificamente com isso. Porque elas têm uma outra visão, porque você está tão condicionado ao seu texto que a sua leitura passa a ser mecânica. Você bate o olho no texto, o seu cérebro já faz a leitura sem você ler o que está escrito. Pode ser que para você esteja claro o texto, e por isso eu fiz o aulão sobre como você revisar o seu projeto, e serve também para outros tipos de texto, como um artigo, porque a nossa leitura chega um momento que nós lemos tanto e que a gente tem tanto domínio do assunto que quando a gente lê, a gente não percebe as lacunas. E quando uma outra pessoa lê o seu texto, uma outra dica que eu sempre dou é você trocar o seu texto com outro colega. Eu tenho uma revisora, Clesiane tem a dela, né? A gente sempre troca de acordo com a disponibilidade, sempre tem esse outro olhar. E a Clesiane fala assim, Karine, eu não tinha visto isso. Eu estava preocupada com a formatação da tabela e eu não percebi que eu não trouxe essa informação. Na minha apresentação eu falo sobre isso, mas não fica claro para o leitor todo o processo que eu passei. E às vezes ela me contou a experiência dela. Eu li a tese e eu falei assim, ué, por que você não contou aquela experiência que você teve? Aí você falou, não contei não. Isso acontece também. Enfim, a pergunta de... O Diego fez até uma consideração aqui. Um projeto feito no mestrado pode ser aprofundado para o doutorado, com certeza. Desde que ele apresente algo inovador, né? Ele pode ser
você pode dar sequência Com nesse certeza. projeto na sua dissertação de mestrado no doutorado. Isso. E também pode mudar o objeto de mais. pesquisa. Eu lembro que quando eu estava no mestrado, todo mundo falava que eu vou dar continuidade a esse assunto. E eu pensava, eu não aguento mais esse assunto. E aí eu precisei desse ano, fora do doutorado, participando do projeto de extensão. E nem tinha o doutorado na época. E quando o doutorado abriu, eu vi como uma oportunidade de continuar em campus e fiz o processo seletivo. Alguém perguntou aqui, mas até saiu da nossa caixinha de perguntas, quanto tempo ela tem para apresentar o projeto dela? Acredito que seja uma apresentação para a banca. Tá aparecendo. Então, apareceu, mas saiu. E isso depende. Às vezes eles te perguntam e falam, você tem 2, 3 minutos para fazer uma geral do seu projeto. Como eles podem deixar você falar? Comigo, quando eles perguntaram, Clesiane, fale do seu projeto. Eles não me deram um tempo, mas eu falei mais ou menos uns 5 minutos e a partir da minha fala eles foram perguntando. Mas eu não tive um tempo cronometrado, sabe? Você tem 5 minutos para falar. Não, eles não estipularam isso. Porque um projeto nem tem como você falar muito tempo. Às vezes são 5 páginas. Se numa defesa da tese, da dissertação, a gente tem 40 minutos, porque o texto tem, às vezes, 200 páginas, um projeto de 5 páginas, você gasta bem menos. Mas é aquilo que eu falei lá no início. O que você não pode é falar demais. Você pega os pontos principais do seu projeto, fala sobre eles e pronto, não fique justificando. Porque a partir daquilo que você apresentar sobre o seu projeto, a banca ela vai te questionar. Então, deixa os questionamentos para a banca e depois você justifica. Não fica justificando antes porque não é legal. Isso. Seja claro e objetivo. Exatamente. Ainda dá para se inscrever no Coninter como ouvinte, sim, Silva. Até dia 15 de novembro. É um congresso internacional organizado pelo programa onde eu estudei, onde Clesiane estuda, de cognição e linguagem. Ele é interdisciplinar, tem vários GTs para vocês terem contato também com a pesquisa, com os professores, futuros orientadores, principalmente para quem é de longe, como a gente, né? Nós não tivemos contato nenhum com os pesquisadores. Eu, pelo menos, não tive. Eu vi no site, eu vi na internet, peguei um ônibus e fui fazer a prova. Estudei, lógico, me preparei. Mas hoje a gente consegue conversar, trocar mensagem com esses pesquisadores. Aproveitem isso. É importante participar, mesmo que seja como ouvinte. Eu serei coordenadora, eu sou coordenadora do GT 18, você é do GT 12, né, Karine? 13. Permaneça na educação. O meu é sobre multimodalidade. Vocês podem assistir, vai acontecer durante a semana, mas não é obrigatório vocês assistirem 100% do congresso. Para conseguir um certificado de ouvinte, você participa de 75% do evento, né? Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ei, Milene, obrigada. Saudade de você. Você estudou com a gente no mestrado. Ah, Milene! Milene! Itaperuna, não é? Sim. Bom, a gente agora eu confundi ser Itaperuna, Bom Jesus. Mas é pro lado de lá. São todos colegas de outras cidades que a gente conhece. A gente fala assim, fulano é de tal cidade? Fulano de Itaperuna? É importante fazer algum relato memorialístico quanto à motivação pela temática da pesquisa? Geralmente, os editais, quando eles pedem a introdução ou temática, é importante que você escreva, sim, mas você precisa ser conciso. 1 parágrafo, 2 parágrafos na escrita já é o suficiente. E às vezes eles pedem também no edital um memorial. Então não há necessidade de você escrever na temática esse memorial. Tem um documento só para isso, tem uma etapa só para isso.
E na entrevista, eles podem perguntar, pedir para você fazer uma conexão entre o seu objeto de pesquisa, a temática da sua pesquisa, qual a relação com o seu percurso acadêmico ou profissional. Então, você tem que perceber quais são, se o que foi perguntado, você tem que perguntou, você responde. Se você tiver oportunidade, você responde. Mas não tem necessidade de, às vezes, falar um assunto que a banca não perguntou. Seja bem pergunta e resposta, bem direto, bem objetivo. Responder somente aquilo que eles perguntaram. Isso, por exemplo, mas aí se cabe, nós temos professores, às vezes, que fizeram doutorado na Alemanha. Se você tem um nível intermediário, avançado de alemão, você pode, durante a sua apresentação, falar dessa sua experiência, porque vai chamar a atenção do professor. Por isso que vocês precisam conhecer o Lattes e fazer as leituras dos artigos desses Mas professores. saber também o momento certo de fazer o comentário e a forma de falar também. Isso, como a gente já disse, com humildade e se colocando num papel de aprendiz e de colaborador no programa de pós-graduação. Muito boas as perguntas, hein? A gente já está quase 2 horas aqui. Rendeu bastante. Vou fazer mais lives, o que vocês acham? Coloquem coraçãozinho aí, fazer mais lives de pergunta e resposta que a gente volta. Essas foram as perguntas, please. Ótimo. A gente já respondeu todas. Algumas pessoas colocaram tanto aqui nos comentários quanto na caixinha. A gente agradece muito a vocês pela presença. Gostei muito dessa experiência, dessa troca, desse momento com vocês. E eu vou colocar mais caixinhas de perguntas durante a semana para a gente fazer mais lives de pergunta e resposta. Gostei dessa experiência, nunca tinha feito. Eu estou feliz que eu estou vendo vários alunos meus aqui acompanhando. O Júnior agora que vai passou no processo seletivo, vai para a banca. E hoje nós conversamos sobre isso. Ele está acompanhando desde o início também. O Júnior está aqui. Façam antes do dia 15. Dê sugestões, manda para mim no privado também. Você tem meu contato, tem meu WhatsApp. Isso. E pode entrar em contato. Vamos marcar um café qualquer dia desse. Eu vou colocar sugestões lá nos stories para vocês votarem. Rogério, meu aluno do mestrado, mestre Rogério agora. Obrigada. O Max está na graduação ainda sem pretensão de seguir para a pós, mas agradeço. Que bom, tá vendo? Obrigada. Outras ideias, outras pessoas. Quando você tiver interesse, caso o interesse surja, estamos aí para ajudar. A Rafaela tem mais uma pergunta. Na apresentação, devo detalhar a metodologia do projeto? Sim. O foco das perguntas estão todas, a maioria das perguntas estão relacionadas à sua metodologia. Se você tem uma metodologia rica, consistente, se você mostra domínio, é um grande diferencial. Então, uma dica que eu dou, que eu passei para vocês também no aulão que eu fiz no YouTube. Dê uma olhada, o link está na bio, o pessoal gostou muito, vale a pena. Então, você sempre, se você tem o seu objetivo geral, você vai detalhar os objetivos específicos para você alcançar o objetivo geral. Então, se você coloca 3 objetivos específicos, você precisa escrever pelo menos um parágrafo na sua metodologia explicando como você vai atingir aquele objetivo. Então, por exemplo, se você precisa conhecer o perfil dos estudantes de determinada instituição, você precisa aplicar um questionário. E esse questionário será com perguntas abertas, fechadas, com base em qual teórico. Estudem a metodologia. E é importante que as pessoas entendam que
essas etapas do projeto, elas precisam constar na metodologia. O que eu vejo enquanto consultora e revisora é que as pessoas colocam um tópico lá na introdução, que elas vão fazer uma entrevista. Aí depois, em outro momento, elas escrevem que elas farão uma oficina. Aí quando você vai olhar na metodologia, não tem nada daquilo escrito. Aí você fica assim, peraí, você vai fazer o quê, afinal? Você tem que ter um direcionamento. E a metodologia seria, eu posso dizer que é o coração da pesquisa? Praticamente o coração da pesquisa, né? Do pré-projeto. Desculpa, do pré-projeto, exatamente. Isso. Muito bom, adorei estar com vocês. Muito obrigada novamente. Karine, que legal. Desculpa, vocês são maravilhosos. Acho que é Madá. Vocês são maravilhosos. Repita, esse Instagram foi uma luz no meu caminho. Muito feliz. Eu não sei, não sei se é Carly, não sei, falou para divulgar a live da gente. Obrigada. Bacana. O Júnior disse que está adorando, então tá bom. Até a próxima, fiquem atentos aos stories. Eu ia falar, quem me segue, Karine, pode seguir a Karine, além da revisão, ou Clesiane Bindaco. E qualquer dúvida, mande mensagem pra gente. Foi muito bom estar com vocês. Eu coloquei na capa do vídeo, eu nem ia salvar esse vídeo, mas vou salvar também. Ficou muito bom, ótimas perguntas. Sim. Eu coloquei na capa do vídeo o @ Clesiane Bindaco. Eu tô com uma conterrânea aqui. Amadá, sou sua conterrânea. Que bacana, bom saber. Isso, um beijão para vocês. A live vai ficar salva, tanto a primeira quanto essa segunda de perguntas e respostas. E a gente se vê na próxima semana. Um beijão para vocês. Fiquem bem. Beijo, gente. Tchau, tchau.